feliz porque nós estamos hoje inaugurando a nossa série com a nossa primeira temporada e o nosso primeiro episódio. É isso mesmo. Nós vamos transformar todo o nosso aprendizado, todas as divulgações que vamos fazer daqui para diante em temporadas da série, que é a série que se chama Eu Vou Compartilhar com Vocês, porque eu quero muito que isso se fixe. Então, nós vamos tratar daqui para diante de série. A nossa série é O Sistema de Holding Familiar. Essa primeira temporada vai ter o seguinte objetivo: as 10 dúvidas mais comuns das famílias brasileiras. Exatamente. Sobre essas 10 dúvidas que nós já introduzimos num vídeo que nós já fizemos um pouco antes, mais cedo, hoje mesmo, e agora nós estamos aqui para tratar desse primeiro episódio dessa temporada 1, e esse episódio nós vamos tratar dele, e o título dele é Casados sob o regime da separação de bens. É isso mesmo. Então, aqueles que se casam, que têm mais de 70 anos, eles não têm escolha, eles precisam casar com separação de bens. Mas aqueles que se casam com uma idade inferior a essa podem escolher comunhão total de bens, separação total de bens. Então, eles podem, tem outras opções, mas essas duas opções que são as mais comuns, que são as mais utilizadas, então, as mais úteis para a gente tratar nessa nossa série, esse primeiro caso é um casal em que casou-se antes de 70 anos, então eles podiam escolher. E eles escolheram se casar pela separação de bens. Ok. E aí eles se casaram pela separação de bens, e nós temos aqui a história de um senhor e uma senhora que se casaram, ele hoje com 66 anos, ela com 54 anos. A opção, então, foi para casamento com separação total de bens, e esse casal não teve filhos em comum, mas o homem trouxe uma filha para o matrimônio, que é uma filha que hoje tem 46 anos. E aí, qual que era a preocupação e o desejo desse casal? Primeiro, eles, como se casaram na separação total de bens, o patrimônio estava todo ainda no CPF, vinculado ao CPF do homem. Esse patrimônio que estava todo vinculado ao CPF do homem, ele era um patrimônio composto de 3 bens imóveis que estavam alugados e que rendiam a esse senhor R$ 4.800 por mês. Então, era um patrimônio em que, pela renda que ele produz, ele não necessitaria de uma complexidade muito grande nesse planejamento, muito pelo contrário. Haveria, então, de ser feito o planejamento patrimonial para esse casal, adotando a forma mais simples. E, para adotar a forma mais simples, o que é feito? É feita a institucionalização desse patrimônio. Então, esse patrimônio é levado para essa sociedade, e essa sociedade, então, ela é criada com esse capital social composto por esses bens. E esse capital social composto por esses bens, se eles forem levados para conferência de bens, para integralizar o capital social dessa sociedade, se for levado pelo valor que está registrado no imposto de renda do senhor de 66 anos, ele tem uma imunidade constitucional que o exime de pagamento de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Na cidade de São Paulo,
Esse ITBI, ele tem sido respeitado, mas a prefeitura tem oferecido uma certidão de não incidência desse ITBI para que essas pessoas que queiram criar uma sociedade, fazer o seu planejamento patrimonial familiar, se valendo desse patrimônio imobiliário, para que ela leve esse patrimônio para dentro dessa sociedade, não basta apontar no contrato social a indicação desse patrimônio, é preciso que, além de constar no contrato social a indicação de cada um desses bens imóveis que estão sendo levados para a integralização de capital social, é preciso que esses bens sejam regularizados perante o cartório de registro de imóveis, uma vez que aquele patrimônio todo deixará de ficar vinculado ao senhor de 66 anos e ficará vinculado a uma empresa que será a empresa que nela será feito o planejamento patrimonial sucessório, inclusive. Então, para que o cartório faça o registro da transmissão desse patrimônio para essa sociedade que será criada, existe a necessidade dessa certidão que a prefeitura ela concede. Na cidade de São Paulo, ela tem concedido, sim, toda vez que se pede, mas ela tem concedido a título precário, todas as cidades do Brasil têm feito exatamente da mesma forma, concedida a imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é o ITBI, tem concedido essa imunidade a título precário. E isso significa que, em 3 anos, porque a sociedade é nova, 3 anos, a prefeitura vai fiscalizar essa sociedade, porque a legislação diz o seguinte: você está autorizado a criar uma sociedade com um capital representado por bens imóveis, mas não pode haver a exploração imobiliária nessa sociedade, ou seja, não pode vender e nem comprar em nome da sociedade e não pode alugar em nome da sociedade, nem arrendar em nome da sociedade. Essa sociedade não pode ter atividade imobiliária por 3 anos. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que esses 3 anos ele é contado a partir do momento em que é feito o apontamento lá no cartório de registro de imóveis, dizendo que aquele imóvel, então, ele foi transferido do CPF do senhor de 66 anos para a sociedade, que é a holding familiar desse senhor, no dia tal, por conta de ter tido esse patrimônio, ter sido levado esse patrimônio a integralizar o capital social dessa nova sociedade. Então, se eu considerar que, após o registro desse patrimônio lá no cartório de registro de imóveis, a prefeitura tem 3 anos para fiscalizar essa nova sociedade, a considerar que o Superior Tribunal de Justiça disse que o direito de cobrar qualquer diferença ou de cobrar integralmente, se for o caso, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né, que é o ITBI, haveria, então, de considerar um lapso temporal de 3 mais 5 anos, que é o tempo prescricional daquele direito do município em cobrar do contribuinte. Então, nós estamos hoje falando de uma realidade que vai implicar em atenção das famílias por 8 anos. Então, é preciso avaliar realmente se vale a pena deixar de recolher o imposto de transmissão de bens imóveis e ficar com essa espada de damo na cabeça da gente por 8 anos, ou se vale a pena recolher 3% sobre o valor desse patrimônio que está sendo levado para a integralização de capital dessa sociedade que está sendo criada para fazer a sucessão.
E aí a família tinha algumas dúvidas. E quais seriam as dúvidas dessa família? É o seguinte: ela queria saber que o patrimônio dela, que foi adquirido por R$ 420 mil, hoje vale mais de 1 milhão, vale 1.200.000. E aí ela queria saber que KNAI ela ia adotar, o tipo societário que ela ia adotar, a doação, não é dação, pessoal, é doação. A doação, se poderia ser, em qual percentual que poderia ser, se essa doação ela teria algum benefício ou não. E aí a gente passou a responder, vamos responder aqui agora para deixar registrada, porque se você tiver uma situação parecida com essa, tiver algum parente com alguma situação parecida com essa, pode servir sim de orientação para vocês. Então, o que nós fizemos? O CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, nós sugerimos para a família escolher aquele código de atividade econômica que fosse mais próximo das suas atividades naturais. Como se tratava de um casal de administradores de empresa, nós entendemos que, na qualidade de administradores de empresas, eles poderiam, sim, analisar documentos. Então, sugerimos um CNAE que não implicasse na vinculação dessas atividades como atividades em que haveria necessidade de pagar contribuição para a Confederação de Empresas, de administração de administradores de empresas, e nem que fosse necessário contribuir com alguma outra entidade. Então, a gente, na verdade, sugere um código de atividade econômica bastante simples. Eles aceitaram, nós dissemos que, na qualidade de titular de todo esse patrimônio, composto de 3 imóveis, com uma renda de R$ 4.800 por mês, a gente entendeu que essa sociedade ela poderia ser unipessoal, né, porque todo esse patrimônio era somente do marido, né, do senhor que trouxe esse patrimônio para esse casamento. E nós sugerimos, então, sim, que a doação poderia ser feita, mas que ele respeitasse a legítima dessa filha, que essa filha tem direitos, e tem hoje, terá direitos enquanto a legislação não mudar, e a gente acredita que nesse aspecto ela não vai realmente mudar. A legítima é de que ela tem direito a 50% do patrimônio desse pai. Os outros 50%, o pai pode fazer o que bem entender. E aí ele fez. Ele colocou 50% do patrimônio, fez a doação desse patrimônio na primeira alteração do contrato social dessa sociedade criada para o planejamento patrimonial dessa família, e fez a doação de 50% desse patrimônio para a filha e 50% desse patrimônio para a mulher. E ainda aproveitou outra facilidade, que na cidade de São Paulo, se você faz doação de até 79.900 no ano de 2023, porque são 2.500 UFESPs, se você faz a doação no estado de São Paulo, a doação tem uma tributação de 4%. Porque a tributação da doação ela é de competência não da prefeitura, mas do Estado. O ITBI, a competência é da prefeitura. Aquele imposto de transmissão de bens imóveis, a competência é da prefeitura. Mas o imposto de doação é competência do Estado. O Estado de São Paulo cobra 4% sobre o valor desse patrimônio que está sendo doado, e esse patrimônio que foi doado, 50% para a mulher e 50% para a filha, ele não foi doado todo de uma única vez. Ele foi doado de algumas vezes. Por quê? Porque até R$ 79.900 você pode doar a cada ano para os seus herdeiros. Então,
qual que foi a opção? A opção foi fazer a doação em 3 anos seguintes, doando a cada ano 79.900 para a filha, 79.900 para a mulher, no ano seguinte o mesmo valor e no terceiro ano o valor residual. Pronto, não precisou inclusive de recolher qualquer valor, em relação à incidência do imposto de transmissão da doação, por causa morte e doação, no caso, imposto sobre doação. E mais, além dessa economia gigante, porque a sucessão foi feita sem gastar qualquer valor, por conta do imposto de doação, além disso, esse senhor de 66 anos continuou com o usufruto de todo esse patrimônio, continuou com a disposição de todo esse patrimônio, continuou com o direito de manter esse patrimônio nessa configuração e com essa organização enquanto vida ele tivesse, inclusive com os direitos de rever todo esse planejamento se por acaso ele se arrepender no futuro. Ou seja, ele fez a doação, deixou a família toda protegida, deixou a família livre da dor do inventário e mais, deixou essa família com tudo organizado, com tudo planejado, com uma economia de pelo menos 40% desse patrimônio que deixou de ser consumido pela burocracia, pelos cartórios, pelos advogados, numa situação, por exemplo, de inventário. Por isso, a gente entende que, nesse primeiro episódio, nós tratamos de um assunto bastante interessante para muitas e muitas famílias brasileiras. E por isso mesmo, a gente pede para você deixar o seu joinha, para você compartilhar essa nossa informação, que vai passando informação para as redes sociais de que o assunto é relevante, de que o assunto é interessante para várias pessoas, e aí as redes sociais também nos ajudam a divulgar ainda mais essas informações. Então, até a nossa próxima dúvida, nosso segundo episódio, que nós faremos já já. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.